Fala, audiência, sejam bem-vindos ao Brasil Partiu. Hoje eu estou com voz aqui nessa bodega, eu sou o Mate e vamos agora para dar a pauta deste canal. Agora, o senhor Vinícius, nosso pitbull brasileiro, e o TH vão se apresentar. Oi, bom dia, sou o Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar assistindo isso. Sou o Vinícius Torezan. E passo a palavra para o meu companheiro Jovem TH, Taylor. Bom dia, galera do Brasil Partiu. Aqui é o Taylor, conhecido como Jovem TH, e vamos para a pauta do dia, né? E para começar, eu dou o meu primeiro nome, Jorge Pontual, que eu botaria na última colocação. Eu acho que todo mundo viu e ficou chocado com Jorge Pontual na cobertura do conflito Gaza-Israel. Então, a razão pela qual ele está aqui nessa lista é essa fala trágica, onde ele justifica o genocídio. E é por essa razão que eu coloco ele nessa lista. O que vocês acham? Concordam? O que vocês têm a falar? Muito bom, não? Jorge Pontual tem uma cadeira segurada no inferno. Bom, a sua visão, ok, ele para mim fez um trabalho um tanto tendencioso, o que não me surpreende no meio jornalístico. Então, Jovem TH, já que tu acabou de falar, por que tu não dá um nome para nós aí e a gente reflete a partir dele? Um cara que eu queria colocar aqui foi um cara que eu não conhecia, o pessoal aqui do grupo que conhecia o Vinícius, que é da área do direito, conhecia e eu tive o desprazer de conhecer, é o Capesi. Eu não sei o primeiro nome dele ainda, e nem quero saber, na moral. Isso é um ser humano da pior estipe, da pior espécie. Ele consegue fazer um desserviço humano pro povo brasileiro assim que não dá pra avaliar, não dá pra medir. É simplesmente deplorável, uma figura deplorável, medonha. Fala coisas abjetas, é triste. Eu conheci ele por causa do Farinazzo. É uma pena que a assessoria do Farinazzo deixa ele ter contato com esse tipo de pessoa, porque... triste, deplorável. Só isso que eu tenho pra falar. Não vou usar um argumento, uma arguição teórica. Não, é que ele é só um ser humano mesmo deplorável. Não preciso nem colocar um ponto teórico para refutar ele, um ponto histórico. Não, é só qualquer uma pessoa que tiver um pouco de cérebro. Bem, eu como foi dito, eu sou do direito, então eu já conheci o Fernando Capês porque ele é um autor famoso do direito penal e famoso justamente por ser um conservador, né? Ser uma pessoa extremamente conservadora, extremamente punitivista. E eu acho que o contato que vocês tiveram com ele deu para perceber essa verve dele. E isso há muito tempo já é conhecido esse lado meio reacionário, meio truculento, né? Que o Fernando Capês apresenta. Assim. Eu concordo com o nome nesse sentido, de que ele tem tentado participar agora, né, do debate público a respeito de relações internacionais. Ele participou desse programa com o Farinazzo, e ele demonstra que, de fato, o discurso dele vem carregado de muitos preconceitos, né, e, infelizmente, foi merecida a nomeação. Ao meu ver, o 13º pior brasileiro de 2023 vai para Rita Von Hunt. Vou ser bem inclusivo aqui, puxando uma figura LGBT, no qual particularmente eu tenho simplesmente um desprezo ao referir-me a essa pessoa. A princípio, pela questão de um discurso um tanto dissimulado, alegando produzir conteúdo extremamente palatável a todos, o que foge de uma realidade, visto que todo o vídeo, toda a apresentação feita é algo extremamente direcionado ao meio acadêmico, né? Além do que, uma soberba em que é meio nítido, em que a
persona do Guilherme Terreri, que dá vida à Rita, leva-se a sério demais ao ponto de se colocar como dono de uma verdade absoluta e jamais admitir contrapontos ou então discordância. E eu que fui num evento que o mesmo realizou na cidade de Praia Grande esse ano, pude perceber que no Out of Camera, né, se trata de uma pessoa extremamente prepotente, arrogante, no qual eu não gostaria. Minha vida seria melhor se eu não tivesse conhecido. Então, em função de toda essa dissimulação, em função de levar um conteúdo, muitas vezes necessário, porém, que acaba fazendo com que demais pessoas simplesmente se afaste por uma crítica totalmente incisiva e jamais admitir discordância no discurso apresentado. Eu vou admitir que eu não conheço muito o trabalho dele, não conheço nem o personagem, eu conheço muito bem, assim, sei que tem trabalhado no sentido de trazer pessoas para o campo da esquerda, mas como eu não acompanho, eu não posso comentar muito a respeito desse suposto narcisismo e tal. Mas a vibe, infelizmente, passa essa, né? Mas eu não conheço muito, não posso confirmar ou negar, mas a vibe que passa me... Pessoal, só uma coisa, a crítica a respeito de Rita Von Hunt parte de mim, do Mate, desse aí que não tô botando minha cara, porque senão vai travar isso aqui. Então, se vocês quiserem falar merda pra alguém, falam pra mim, tá? E antes de qualquer coisa, se vocês quiserem vir levantar temas homofóbicos, caralho, vão pra puta que pariu, que eu também sou viado. Talvez a militância venha querer tirar minha carteirinha de gay por conta de estar criticando esse ser abjeto chamado Rita Von Hunt, mas, enfim, não tô atacando o público, a audiência dela, e, no caso, sou eu. Então, tanto o Vinícius quanto o TH estão isentos de receberem crítica de vocês. Querem falar merda? Vem aqui comigo, tá bom? Só isso. Eu vou botar um próximo nome, vai vir então a Cantanhede, que é jornalista da Globo News, e que semana passada ou retrasada, que aconteceu aquele famoso caso onde ela explanou ao vivo um contato um pouco estranho com o ministro do STF, comentando ao vivo uma entrevista que estava sendo feita pela Globo News. Mas o que demonstra aquilo, infelizmente, que os bolsonaristas vêm reclamando há muito tempo a respeito do STF e de uma possível postura pouco republicana do STF, a Cantanhede acabou fortalecendo essa narrativa ao demonstrar uma relação entre imprensa, no caso especificamente Grupo Globo, e o STF pode ser pouco republicana essa relação. Então, estou trazendo ela aqui até para que sirva o nome dela como uma crítica a essa hiperexposição do judiciário, principalmente do STF, os ministros que gostam muito de dar palestra, dar entrevistas, ir para debates, eventos, jantares. E essa postura tem trazido muitas críticas ao STF e o brasileiro está começando a criar uma animosidade com o STF que não é sadia para a população. Parte, claro, é maluquice, é coisa de chapéu de alumínio, mas, no entanto, vou deixar o nome da Cantanhede por conta dessa relação promíscua entre judiciário e a imprensa. É isso aí. É uma figura que se mostra também muito preocupada, às vezes, em fazer crítica e tecer comentários a respeito do que o povo quer ouvir também, né? Então, isso acaba me soando como um pouco tendencioso, além da conta. Não que o jornalismo não seja. Com uma visão, claro, assim, não conheço muito o trabalho dela também, graças a Deus, mas de tudo que eu já vi, eu concordo com o Vinícius e com o Mate, ela bebe do pior que tem a oferecer o populismo.
Ela fala o que boa parte da população, assim, acho que gostaria de ouvir, mas que não tem fundamento na realidade. É meio triste, meio deplorável. Então, galera, eu ia colocar a Zoe Martinez. Porém, eu lembrei que a Zoe Martinez, ela não tá fazendo mais parte do debate público. Porém, eu quero lembrar o nome dela porque ela criou uma onda. Cara, o que você olha na rede social, o movimento que ela deu início, tá ligado? É um movimento muito maluco. E quando você vai pro TikTok, hoje em dia o que mais tem no TikTok que são mulheres que viviam em Cuba, né? Meninas assim, entre 20 a 30 anos que viviam em Cuba, que vêm pro Brasil e se tornam conservadoras de direita. E é muito engraçado, que aí tu já sabe tudo que vai sair dali, o chorume que sai dali, mas o que mais me faz pensar é tipo assim, se o pessoal não para e pensa que essa galera, elas vêm pra cá porque elas estão... Tem alguma coisa envolvendo? Não é possível, cara. Porque, vamos ser realistas, ditadura, Cuba, isso e aquilo, mas quem tem visto para poder viajar de avião para outro país? Aqui no Brasil, se você que está ouvindo agora, quiser ir para Amsterdã, quiser ir para a China, você consegue? Você tem condição financeira de fazer isso? Engraçadamente, elas que estão num país que está deplorável, miserável, morrendo de fome, têm condição de fazer isso. E você aqui num país rico, maravilhoso, conservador e de direita, não consegue. Então é só isso, só tenho isso a comentar. É o fenômeno Zoe Martinez. O fenômeno Zoe Martinez causará muito mal à sociedade. É interessante como se usam essas pessoas. Isso não é de hoje, né? Sempre foi isso. Pegavam pessoas que saíam da União Soviética para ficar falando mal ao redor do mundo, né? De Cuba, em vários lugares assim, as pessoas pegam os desertores desses lugares, né? E usa como uma regra, como uma avaliação isenta. Isso é que é o pior, né? Apresenta-se para o público como uma avaliação isenta. Como tu pensar num cubano que mora em Miami, a chance dele odiar o regime é muito grande. Então é importante que as pessoas também saibam, quando estão ouvindo papo de um estrangeiro a respeito do seu país, tentar compreender. Ele continua nesse país? Ele saiu do país? Por que ele saiu do país? Qual é a luta política que essa pessoa fazia antes de sair do país? Né? É importante a gente compreender e tentar entender os demais países também com nuances, assim como qualquer país tem, né, suas nuances. A política é complexa em qualquer lugar do mundo. Então, essas simplificações que trazem um personagem cubana, o russo, a ucraniana, enfim, para falar... O venezuelano, né? O venezuelano. Então, vale lembrar, galera, quem sai de um país para o outro, que tem visto, passaporte, compra passagem e o caraco, não são pessoas que são na linha da pobreza, não são pessoas que são muito pobres. Quem sai geralmente é classe média alta e rico. Então já desconfia quando vocês veem esse pessoal no TikTok. Desconfia. Só um apontamento aqui, TH, a respeito da Zoe Martinez. Vale lembrar que, por mais que ela não esteja atuante no debate público, ela ainda continua tendo voz, visto que ela está no PL Mulher, em parceria com Michele Bolsonaro, que provavelmente venha a ser um nome presidenciável. Então, não tem como descartar que ela está, vamos dizer, calada. Muito pelo contrário, ela está ganhando força e também visibilidade, tendo o apoio da ex-primeira-dama. Muito bom. E você, Mate, qual o próximo nome? Vamos lá, 11º lugar, eu vou jogar aqui no Abílio Brunini, né, o presuntinho mato-grossense, que, ao meu ver, faz um desserviço como deputado, e ao invés de simplesmente ele tentar trabalhar em prol do povo, ele vai lá apenas para tumultuar, ou seja, ele virou uma espécie de caos dentro do plenário, quando tem ali os debates sérios e também apresentações de projetos, e de vez ele atuar de uma forma ética e mais incisiva, cumprindo a sua função pública de deputado, ele vai lá simplesmente para fazer chacota, para fazer
levante contra a sua oposição. Sem ter argumentos, simplesmente vai fazer um trabalho ali de baixaria. Então, sobre ele, depois eu quero ouvir o que o Vinícius tem para falar, mas eu acho que o Brunini ele é um sintoma da democracia no Brasil, porque se você analisar há muito tempo atrás, não muito, né, alguns anos atrás, a direita, né, que alguns falam pejorativamente do PSDB, e veja, eu sou comunista, cara, eu não tenho nada que defender os caras, mas eu tenho que ser justo na minha crítica. Se você pega o Enéas, se você pega o Franco Montoro, sabe, até o Bruno Covas, você vê que eram pessoas que eram de direita, conservadores, mas que, tinha uma boa oratória, argumentos que às vezes eram muito plausíveis, bem construídos, era algo muito, muito mais sofisticado, muito menos vulgar, muito menos tosco. E aí você vê agora com a ascensão desse Brunini, entre outros que fazem parte do campo ideológico e político, que é um show de horrores, tá ligado? Assim, é uma perca de qualidade gigantesca, é muito triste isso, sabe? E eu não tenho nada pra, a favor da direita, mas é que é triste, é só zoado. Eu acho que talvez seria muito melhor que fossem pessoas com uma sofisticação maior, pessoas com a capacidade intelectual melhor. Nenhum problema com ser conservador, o problema é o nível que é muito ruim, é um nível muito, muito, muito baixo, é quase execrável. É isso que é triste. O que você acha, Vinícius? Eu acho que esse movimento conservador que tem ganho muita força aqui no Brasil, na verdade, vem daquele movimento neocon dos Estados Unidos, né? A gente acabou incorporando parte importante dessa cultura dos Estados Unidos para nós, de forma que agora o conservadorismo e o reacionarismo me parece ter forte caráter identitário. O grupo dos conservadores cristãos, porque o Brasil é um país cristão, enfim, tem uma série de valores estéticos que eles se apegam na construção de um grupo. Me parece negar a própria natureza do Brasil enquanto um país plural e diverso. É diverso na sua geografia, é diverso nos povos que formaram, é diverso sob todos os ângulos que a gente quiser olhar. O Brasil é um país muito diverso. E ao invés de celebrar essa diversidade, agora criou-se esse movimento de direita, assim. Parece que é bonito ser feio, parece que todos os problemas sociais são causados pelas próprias pessoas que sofrem por esses problemas sociais, né? Isso é uma deturpação da visão brasileira, que nos atingiu muito fortemente. Eu não sei como é que a gente vai conseguir se recuperar disso. Estou pensando aqui, o meu próximo nome vai ser o Temer, Michel Temer, porque a situação, desde a reforma trabalhista, de uma crescente informalidade no mercado de trabalho brasileiro, eu culpo muito ele, ainda que isso não tenha acontecido nesse ano. Eu acho que esse ano é onde está mais explícito essa degradação do ambiente de trabalho no Brasil. Lembrando também que Temer foi quem indicou o Xandão ao STF. Então, parte dos eventos acontecidos do STF esse ano, a partir da figura do Xandão, a gente também pode colocar na conta do Temer. Mas a razão principal de eu ter colocado ele tem que ver com a desorganização do mercado de trabalho que ele promoveu, de forma que a economia brasileira hoje é uma economia disfuncional, e me parece que boa parte disso a gente pode colocar na conta do Temer. O que vocês acham? Eu tenho duas coisas que eu tenho para falar do Temer. Eu vou começar pela primeira. Muito obrigado pela terceirização do trabalho. Se eu pudesse, eu te daria um soco, tá ligado? Porque eu já trabalhei em terceirizada, é uma merda. Nenhum brasileiro deveria
ter que trabalhar em uma terceirizada, porque é o pior tipo de trabalho que você pode ter. Isso quando não é uma quarteirizada, que é aquelas bocas de porco, que é pior ainda. É horrível. O trabalho terceirizado foi o pior lixo que poderia ter acontecido na sociedade brasileira. Mas o que me pega mais é que a figura do Temer é aquela figura bonita, que come de garfo e faca, que fala bem. E por trás desse come bem, do fala bem, do come de garfo e faca, né? É o limpinho. Tem um mundaréu de chorume por trás. Ele, aquele pastor Iago Martins, essa galera que gosta de comer de garfo e faca, de parecer limpinho, de parecer muito correto, por trás do discurso ideológico dessa galera, cara, tá inserido tanto chorume, mas tanto chorume, que o negócio chega a dar medo. E esse é o meu problema, porque pelo menos quando você pega umas figuras tipo o Brunini, ou Bolsonaro, ou Nicolas, pelo menos eles não escondem quem eles são, tá ligado? Eles são honestos, eles são aquilo que eles estão dizendo. Essa galera não, eles ficam cheios de dedo, cheios de meias voltas, pra no final fazer a mesma coisa que a outra galera, que já tá se anunciando que faz. Agora, TH, puxa aí o 9º lugar. Bom, agora, no 9º lugar, eu ia colocar uma figura política, mas como fatos que aconteceram ontem foram muito pesados, principalmente para minha bolha, para quem não está inserido aí no mundo do rap, do trap, eu curto bastante, né? E eu tô inserido muito nessa bolha. Esse cara, foi uma decepção mesmo grande, que foi o Young Buddha, né? Para quem não sabe, o Young Buddha, ele era um dos trappers brasileiros, assim, que, cara, toda a discografia do cara era muito, muito boa, assim, as músicas dele eram muito bem trabalhadas, o cara realmente, tipo, tinha um talento que era fora da curva. Muitas obras dele, muitas músicas que ele fez, cara, são músicas que, quando você ouve, você já tem a sensação de que são atemporais e que parece que o cara tá cantando lá no futuro e mandou a música pro passado, né? Parece que são coisas que você vai ouvir em 2050 e você tá ouvindo agora. E eu acho isso muito louco, mas ele, né, como pessoa, mostrou lá que, depois de ter tomado Exposed, que não era um ser humano tão da hora, né? Foi acusado de várias coisas aí, ele mesmo, bom, deu uma nota lá meio que provando que realmente as acusações são validáveis. O Nikito também postou no seu story lá que, enfim, né, era verdade, ia pagar as tatuagens do cara e tal, e zoado, cara, uma merda, o cara, tipo assim, tinha questão com agressão verbal e física das ex-namoradas, tinha post lá que no Twitter que tava envolvendo até agressão a animais. Perturbador, triste demais, cara, perturbador. Acho que para todo mundo que faz parte dessa bolha, quem acompanha lá a nova era 7K, né, o pessoal ficou muito decepcionado, o bagulho do Discord caiu, que foi zoado. É isso. Bem, eu não conheço a obra dele, né? Fiquei sabendo do que aconteceu por conta do Exposed, que notícia ruim viaja mais rápido, mas eu não tenho muito a comentar porque eu não conheço, apenas ouvi falar do Exposed, mas, enfim, situação muito complicada. O Brasil é um país que enfrenta o problema da violência doméstica e eu acho que foi bem lembrado porque esse é um problema social que o Brasil ainda enfrenta, né? Pessoal, lembrando aí, ó, por favor, curta, comenta, se possível, compartilhe. Eu sou o Mate, eu faço parte da cota feia e burra aqui do grupo, mas agora eu vou puxar um nome que eu fico feliz de estar perdendo força, de estar perdendo credibilidade, de estar perdendo visibilidade, visto que caráter e, dentre outros predicados positivos, ela já perdeu faz tempo. Antônia Fontinelli, a nossa Totônia.
que eu acho um ser humano abjeto, um ser humano amoral, e que o tempo só está mostrando o quanto ela é incoerente no que ela fala, a visão dela totalmente deturpada da realidade atual, presa num moralismo, ou falso moralismo, que, ao ver a trajetória de uma, entre muitas aspas, carreira dela, é algo totalmente insignificante, né? Até então ela vai ser uma ex-candidata a deputada, ela vai ser uma ex-youtuber de sucesso, e principalmente o que ela vai ser pro resto da vida dela, né? Viúva do Marcos Paulo, que, diga-se de passagem, eu não sei como ele conseguiu se envolver com uma mulher tão desprezível como essa. Visto todas as questões que ela já fez, que são de caráter extremamente duvidoso, inclusive crime contra a Clara Castanho, quando ocorreu o fato dela ter tido bebê, eu não vou entrar nesse mérito, mas, enfim, eu acho que é uma pessoa que ainda teve voz esse ano, mas a felicidade é que ela está perdendo visibilidade e força a cada dia que passa. Ela é um ser humano insalubre. Ela é insalubridade pura, em forma de humano. E detalhe, você falou que ela tá perdendo visibilidade, mas eu já ouvi algumas fofocas de bastidores dizendo que talvez ela possa participar do reality show do Flow sobre política. Isso é pra vocês verem o nível que vai ser esse reality do Flow. É pra vocês terem ideia. Só isso que eu tenho pra falar. Eu vou dizer para vocês que, novamente, vou dizer que eu não tenho contato. Nunca me interessei pelas coisas que ela tinha a falar, então eu tô livre dessa, porque eu não sei nem conheço essa insalubridade que vocês estão falando. Ainda bem. Ai, que bom, a tua vida é boa. A tua vida é melhor sem conhecer esse tipo de gente. Eu era uma pessoa melhor. Beleza, então vamos jogar pro TH, que eu acabei de falar da Totonha. Solta a voz aí, TH, o galã do grupo. Tô longe. Um amigo que não é amigo, mas que, assim, ele não fez... Ele não fedeu nem cheirou. Eu fico até com dó que esse ano ele não fedeu nem cheirou. O outro mano lá, o Guto Zacarias, foi bem pior que ele. Mas o Fernando Holliday... Bom, esse ano ele foi irrelevante. Mas, meu amigo, o que esse camarada tá fazendo do início da história dele na política até agora é de assustar. O camarada, ele simplesmente quebra a esquerda no meio, sabe por quê? Não porque os argumentos são sofisticados, porque, uma notória inteligência, um puta político, não. É porque ele pega aquela questão do identitarismo e fala, aqui ó, eu faço parte daquela pequena parcela que vocês defendem e quero ter o direito de defender essas ideias abjetas. Se me criticar, racismo. Aconteceu com o coitado do Ciro, né? E é isso aí. Bem feito, esquerda identitária. Aprende aí a lição. Guto Zacarias aí, ó, tá agora correndo 100 por hora para poder acompanhar o Fernando Holliday e fazer a mesma coisa. E por aí vai, né? É só isso que eu tenho para comentar. É triste. É isso aí, a locomotiva do Brasil. Engraçado que ele parece um jovem muito empolgado, muito animado, né? É uma pena que ele traga essa animação política para defender só ideia ruim, né? Ele acabou virando um pouco esse avatar, né? De um negro chamado para falar contra o movimento negro, né? Ele acabou ficando marcado por essa questão identitária, exatamente, assim, que é pegar o identitarismo da esquerda, né, e trabalhar a partir dele, e ele faz isso de um jeito muito... É isso mesmo. Mas quem tá certo é o Ian Neves e o Gaiofato. Ó. Isso aí que rola. Representatividade que o Galo fala. Eu já jogo pro TH em quinto lugar. Vamos pro top 5. Cara, no top 5, eu vou colocar um negócio que assim, vocês podem falar que as figuras que eu citei, ou que o Vinícius, ou que o Mati citou antes, foram piores, mas esse daqui também conseguiu bastante, que foi aquele maluco do motoboy lá,
Rica Perrone. Rica Perrone, ele guarda um espaço cativo onde ficam os meninos malvados. Quer dizer, malvados só na hora de falar, né? Porque quando ele tava lá no podcast, ele foi o cara brabão, o brabudo. Mas depois que ele se retratou, e agora que já fiquei sabendo aí que ele anda na rua todo cabreiro, né? Aí ele já é só um errei, fui moleque. Igual o Neymar, errei, fui moleque. É isso. Rica Perrone, ele pra mim, na minha opinião, ele escancara o que é a classe média brasileira. Podem me criticar e me odiar pelo que eu tô falando, mas introjetado na figura dele e naquilo que ele falou durante aquele podcast, eu consigo ver a figura clássica da classe média brasileira, não a classe média baixa, a classe média alta, sabe? Eu consigo ver escancarado que ele representa demais essa figura. Eu concordo, principalmente porque aquele evento a respeito do trabalhador de teleentrega foi horroroso, né? E aí eu quero deixar... também não conheço muito o Rica Perrone, então gostaria de comentar sobre o assunto em si, não sobre a figura dele. E sobre o assunto em si, o trabalho é algo que deve ser muito valorizado enquanto regra de convivência em sociedade, né? O trabalho do outro precisa ser respeitado. E um trabalhador de teleentrega, ele tá fazendo o corre dele, tá ali trabalhando. Se nós, enquanto consumidores, temos a obrigação, eu considero dessa forma, de estar aguardando o motoboy chegar, estar esperando por ele, para tentar facilitar o trabalho dele, porque ele é um trabalhador, ele não tem que ficar subindo em prédio, indo para apartamento, isso simplesmente não existe. Não está nas diretrizes do iFood, o Vinícius. Nas diretrizes do iFood diz que não existe isso do funcionário subir o elevador e levar a comida na porta pro cara. Não existe isso, não existe. Simplesmente não existe. Se o trabalho é de motoboy, é para ser em cima de uma moto. Essa daí eu não tanco, eu achei que foi feio demais. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para trazer essa questão aí, lembrar a todos os nossos companheiros que empatia com o trabalhador é esperada, né? É esperada. Não, é obrigação a gente ter empatia com quem está trabalhando, quem está no horário de trabalho, justamente porque normalmente quando a gente pede um iFood da vida, uma teleentrega dessas, a gente normalmente está na hora de descanso, né? Então, simplesmente não tem justificativa para tratar mal o entregador, muito menos para fazer ele perder tempo, e perder tempo, nesse caso, é dinheiro para o trabalhador de aplicativo, né? Então, fica aí o meu recado para todo mundo, esperem os entregadores, quando o programinha ali indica, fica mais fácil, né? Nem sempre o aplicativo indica a posição do entregador, mas na medida que possível, é importante que a gente sempre valorize o trabalho do compatriota e facilite ao máximo possível. Então, o meu recado é esse para o pessoal. Muito bom, muito bom. Não, ótimo, legal isso daí. Bom, para mim o Rica Perrone, ele é um Thiago Leifert da internet, um Thiago Leifert genérico, né? Da Deep Web. Um Thiago Leifert que não deu certo na vida. O próximo nome que eu venho a citar é Nicolas Ferreira, que além de colocar a religião acima do dever como política, visto que a gente mora num país laico, num estado laico, né? Então não tem como não mencionar uma pessoa que destrincha ódio, além do conteúdo que ele faz nas redes sociais, né? Um influencer que resolveu ser político, teve a chancela do povo que votou nele, mas que só serve para fazer o trabalho de tumultuar a Câmara e menosprezar várias pautas que são discutidas, e propostas realmente não há da parte dele, né? Apenas um trabalho, entre aspas, de fiscal do governo atual e ficar tentando rebaixar, diminuir, rechaçar os seus oponentes. E, obviamente, sem um discurso e sem um argumento
plausível para tal ato. Visto todos os crimes que ele cometeu, inclusive nesse ano, eu acho que é uma figura que merece ser lembrado aqui nessa lista como uma das piores figuras de 2023. Bom, eu tenho 3 coisas para falar do Nicolas. Primeiro, ele é o tipo de adolescente que sofria bullying na escola. Eu não tenho dúvida disso. Ele devia sofrer muito bullying na escola, tá ligado? Ele é um maluco muito zoado, cara. Mentalmente, se você fizer um teste psicológico, você vê que ele é um adolescente frustrado, tá ligado? É real, é um mano que é frustrado. Mas isso é ad hominem, isso eu tô atacando a pessoa, não tô atacando as ideias. O meu problema é que nesse caso dele, é um caso muito raro, cara, que a gente não consegue nem nomenclaturar na filosofia, que é o seguinte, ele é as suas ideias. Então, quando eu ataco ele, eu não estou atacando só ele cometendo ad hominem. Quando eu ataco ele, eu estou criticando as ideias dele, porque ele é assim, tranquilamente as suas ideias. Quando você xinga ele, você está xingando as ideias dele, porque ele não se dissocia das suas ideias. Ele não é uma figura que nem as outras, tá ligado? Ele consegue ser o pior que a gente tem, o que a gente poderia produzir de pior, em termos de política, em termos de sociedade, em termos de qualquer coisa, se concentra na figura do Nicolas Ferreira. E sabe o que é mais maluco? É que eu vejo que é um daqueles caras que mais dão voz a um movimento de ideia nas igrejas evangélicas, que é algo que é absurdo e que a gente vai ter que chegar um dia e debater sobre isso, que é o seguinte: estão querendo colocar na cabeça do povo evangélico que não é uma religião que pertence a um Estado, é um Estado que pertence a uma religião. Saca? O Estado brasileiro deve pertencer à igreja evangélica porque existe a maioria de pessoas que são evangélicas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é perigoso, isso é deletério. Isso é Handmaid's Tale. Isso é Handmaid's Tale. Tá entendendo? E se continuar a ter corda esse movimento, esse tipo de ideia, corremos muito risco. Corremos um perigo de viver uma teocracia maluca. Então, ele é o tipo de figura que a gente precisa ter muito perigo, muito cuidado, porque eu não vejo assim de forma tão como alguns veem, de forma insignificante a figura dele. Eu vejo a figura dele se projetando para um dia concorrer à presidência. Então esse é um maluco perigoso, danger. Só isso que eu tenho para falar mesmo. Bem, eu acho que eu não acho que eu não tenho esse medo em relação ao Nicolas Ferreira, dele poder se tornar um... Só um minutinho. Eu acho que o Nicolas Ferreira me parece aglutinar ou condensar aquilo que a gente estava falando dessa direita neocon brasileira, né? Ele acaba sendo um avatar que representa esse espectro político muito bem. No entanto, eu não tenho muito medo do Nicolas concorrendo à presidência, que eu acho que até lá essa onda deve ter passado, até ele ter idade suficiente para concorrer. Eu espero que essa onda neocon tenha passado, porque o Brasil não sobrevive muito tempo desse jeito, não. Pitbull, agora o microfone é todo teu, filhote. O maioral do grupo, aquele que eu reverencio, que vou colocar até a trilha dele agora, nosso grande Vinícius. O pódio é teu, filhote. Só habla, só vem. Beleza. Então eu vou trazer um nome que esteve na boca dos brasileiros ao longo do ano. Ele é uma figura introduzida na política econômica do Brasil pelo Bolsonaro, com a aprovação da Gleisi Hoffmann, que prometeu mantê-lo se fossem eleitos, e mantiveram, né? O Campos Neto é essa figura que esteve ali para coordenar o tamanho da fatia do orçamento que a banca iria tomar, né, para si.
Então, como o papel dele era exclusivamente esse, né, garantir que a economia brasileira estaria organizada atrás do rentismo, é que eu coloco o Campos Neto, a pessoa que mais pagou juros no planeta, né, os maiores juros reais do planeta, de acordo com ele, porque o Brasil não seria um lugar seguro, que passasse confiança, porque os neoliberais amam essa história de confiança, porque confiança não é um dado da realidade. É uma coisa meio metafísica. Você confia ou não confia? A confiança dos agentes econômicos. Isso é bobajada. Isso aí é uma muleta para tentar explicar a realidade a partir da confiança. Economia não funciona assim. Economia funciona assim, na prática. E na prática, o Campos Neto manteve o maior juro real do mundo, um juro que, no estágio que o capitalismo global encontra-se, a taxa de juros brasileira é inviável na competição internacional. Não existe como você construir, por exemplo, uma indústria no Brasil sob essas condições. A organização econômica do Brasil foi aprofundada nesse quesito do rentismo por Campos Neto, e aí o nome dele está aqui em terceiro lugar. Por que terceiro, né? Porque, ainda que o dano causado aos brasileiros por ele tenha sido enorme, a gente já sabia o que ele era, né? Campos Neto não enganou ninguém. Quando a Gleisi Hoffmann garantiu a permanência dele, ela garantiu para os empresários, foi nessa circunstância, não foi em circunstância foi a voz do povo que exigiu. Não, a burguesia exigiu, a Gleisi Hoffmann, em contato com a burguesia, garantiu a permanência, porque ela garantiu o sistema, esse sistema que foi agravado no período Temer, mas que é do neoliberalismo que vem desde dos anos 90. O Campos Neto, então, ele justifica com esse papo de confiança, como se, por exemplo, a Argentina inspirasse mais confiança que o Brasil, como se a Bolívia inspirasse mais confiança do que o Brasil no pagamento de juros. A gente sabe que o Brasil não falha o pagamento para a banca. Tudo pode falhar nesse país, menos o da banca. Então, o Campos Neto foi ali para descascar o brasileiro, ele está descascando o brasileiro, ele está arrancando a pele do brasileiro, entregando para a banca, de uma canalice sem tamanho, a justificativa como se o Brasil fosse o país menos confiável do planeta no pagamento de juros. Imagina, sabemos nós aqui o quanto que a população brasileira sangra para pagar esses juros, sangra para pagar os juros, e eles acham que nunca estão satisfeitos, são gulosos, querem tudo para a banca. Campos Neto inaugura o nosso pódio por conta disso. É uma figura que lanha o brasileirinho, arranca o sangue do brasileirinho. A economia brasileira está completamente disfuncional e o Campos Neto é artilheiro nesse time de destruição nacional. É isso. Agente econômico da burguesia, Vinícius. Muito bem falado. Muito bem falado. Sabe o que mais me assusta? É que esses caras, né, principalmente o Campos Neto, eles vêm com aquele discurso do menos imposto, e eles sabem que essa questão do menos imposto, ela é extremamente relativa, tá ligado? É menos imposto para quem? É menos imposto por quê? Entendeu? Beleza, menos imposto. Aí se você, tá sendo moído com imposto e não tá entendendo para onde tá indo o dinheiro do seu imposto, ele não fala nada da questão dos juros, ele não fala que a dívida de rolagem da metade do PIB do país vai para os juros e dividendos que ele paga, né? Ele não fala isso, ele, quietinho, porque os amigos dele, lucrando muito, lucrando horrores. E detalhe, aonde vocês acham que ele vai, para onde vocês acham que ele vai
quando ele deixar de ser presidente do Banco Central? Vocês acham que ele vai trabalhar na onde? Vai fazer o quê? Eu tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que ele vai trabalhar para um banco. Eu não tenho dúvida que ele vai trabalhar para algum bagulho de investimento. Eu não tenho dúvida. É capaz dele ocupar a cadeira até na BlackRock. Eu quero fazer um pequeno adendo, que eu esqueci de falar. Eu quero deixar isso muito claro para a nossa audiência, de que desde os anos 90 inventaram para o brasileiro, convenceram o brasileiro mais pobre disso, de que quanto mais ricos os ricos forem, melhor é para toda a sociedade. Isso que foi uma vinculação do sucesso empresarial ao sucesso econômico, isso não existe, gente. Isso não existe. Não tem correlação nenhuma. Não traz desenvolvimento econômico per se. É importante que o brasileiro saiba que o pagamento dos juros nesse volume, como o Campos Neto está fazendo, é uma fraude para roubar o povo brasileiro, sob a justificativa que estamos há mais de 30 anos vivendo nessa justificativa de se dermos tudo para os ricos, o Brasil crescerá. Isso não é verdade, a gente vem fazendo isso há mais de 3 décadas, e o que a gente percebeu nesse período, o Brasil se transformou num paraíso fiscal para os super ricos. O Brasil é um paraíso fiscal, precisamos ter todos a consciência disso, de que as pessoas que mais ganham dinheiro nesse país são isentas do imposto de renda, que vem na forma normalmente de dividendos. Aí vai alguém dizer, não, mas tem bitributação, porque imposto de renda já paga a empresa. Não, isso é fraude. Isso é fraude, não funciona assim em nenhum lugar do mundo. O imposto de renda, pessoa jurídica, tem uma natureza que não se confunde com o imposto de renda pessoa física, porque na pessoa física significa retirada de dinheiro da empresa, diminuição da capacidade de investimento, de contratação, de compra de insumos, enfim, para benefício do empresário pessoa física. Assim está organizada a nossa economia e a gente precisa deixar de forma muito clara nosso veemente repúdio a essa visão econômica de que quanto mais os ricos do Brasil estiver, melhor será para toda a sociedade. Nós somos um país colonizado que vive essa situação há séculos de uma desigualdade social tremenda que deveria ter sido a chave do sucesso de acordo com essa visão neocon, liberal dessa direita atual. Detalhe, Vinícius, detalhe sobre o que você falou, que é muito importante. Esse mito do crescer o bolo para dividir a fatia, esses 30 anos, como você bem falou, provam que isso é mentira. Isso não tem correlação nenhuma. Deixar rico mais rico para que as pessoas possam comer as migalhas é mentira, não funciona. Isso é o primeiro espantalho que precisa acabar. E uma coisa muito importante que as pessoas não entendem é que é o seguinte, esses caras eles fazem muito mal para a sociedade, principalmente o Campos Neto com essa taxa de juros faz muito mal, porque isso acaba com a industrialização do país. Porque pensa, qual burguês que tem uma quantia de dinheiro considerável para fazer um investimento em uma fábrica e uma indústria vai preferir arriscar fazendo uma fábrica ou uma indústria em vez de colocar tudo no Tesouro Direto e viver de juros? Fala para mim, qual é o burguês que vai querer criar uma fábrica de peça eletrônica, uma fábrica de insumo hospitalar e o caraco, para poder viver lá cheio de preocupações e ter que trabalhar e ter que se prestar o seu tempo a cuidar disso, sendo que ele pode pegar todo esse dinheiro, investir em Tesouro Selic, essas merda tudo aí, e viver de juros, viver viajando, viver curtindo a vida. Eu queria deixar aqui bem claro, como até foi o Fausto no Disparada, conversando com o Tamir, eles conversaram um pouco a respeito disso, do Fausto falando sobre os eventos da burguesia, né? E eu até comentei ali que eu fui estagiário da APMEC, Associação dos Profissionais e Investidores do Mercado de Capitais. E eu frequentei bastante desses eventos, né? Onde essa ideologia ela é absolutamente dominante, né? De que dar dinheiro aos ricos
é benéfico para a economia, eles todos acreditam nisso. Quer dizer, acreditam nisso porque é fácil acreditar quando lhe beneficia, né? Então, Você não vai jogar contra o seu time, né? Exatamente. Exatamente. E aí o que eles fazem eles tentam fazer parecer que a economia, as coisas acontecem na economia graças à vontade do empresário. Não é isso. A demanda existe e a demanda que faz com que o empresário apresente oferta. Então, a economia brasileira só vai voltar a crescer a hora que ela virar uma economia industrial. Então, na segunda posição, faturando nossa medalha de prata como o segundo pior brasileiro do ano, chamamos o ministro Fernando Guedes, não é isso? Não, desculpa. Paulo Andrade, não é isso? Não. O Maldade, o Maldade é o nosso figurinha de prata. Alguém quer começar a comentar sobre esse grande ministro brasileiro? Não, aí eu jogo para você, porque se eu for falar dele, filhote, eu vou entrar em uns assuntos tão chato que o povo vai dormir. O carisma de Fernando Haddad é igual a um pão puma. Ponto no assunto. É verdade. Não, mas eu vou te falar que a falta de carisma não é a coisa que me irrita mais, porque ele tem um apelo a um determinado público, né? Eu lembro do Skylab chamando ele de biscoito, e dizendo que Fernando Haddad era um biscoito, como algo positivo, né? Ele tem o seu público do ponto de vista do carisma, digamos assim. Agora, ele é um político neoliberal, né, que se veste de vermelho como um verdadeiro quinta coluna. O Haddad é uma das mais radicais pessoas desse governo, defende políticas que em qualquer outro lugar do mundo seria considerado de extrema direita, até porque ele apresentou esse ano para nós o calabouço fiscal, que é uma experiência, né, uma experimentação das ideias de Chicago aplicadas a um país de mais de 200 milhões de pessoas. Acho uma irresponsabilidade sem tamanho o que o Andrade anda fazendo. Desculpa, gente, eu não consigo pronunciar o nome desse cara, porque esse cara é um canalha, tá? O brasileiro, tem gente passando fome por conta dele. Então, assim, deixamos muito claro, arcabouço fiscal é uma regra que não existe em nenhum lugar do mundo, é uma invencionice brasileira para usar o nosso povo sofrido como rato de laboratório, para saber até onde o neoliberalismo pode chegar. Então, o Andrade entra nessa segunda posição porque ele fez mal demais aos brasileirinhos e, pior, não satisfeito em fazer o mal hoje, ele quer que o mal perdure por 20 anos, porque o calabouço fiscal tem aplicabilidade de 20 anos. Ele, não satisfeito com destruir uma geração do Brasil, ele quer prejudicar a próxima. E aí ele conseguiu, graças a isso, nosso segundo lugar, medalha de prata para o Fernando Andrade. Vamos lá, então. O que tu acha, TH? Alguma coisa a complementar? Eu não tenho nada a complementar desse rapaz, entendeu? Eu penso assim, eu adoro reflexos passados, eu não quero ser saudosista, tão um pouco nostálgico, mas uma figura que se diz tão próxima ao povo, vim com aquele discurso que marcou o ano que eu não conheço a Shein porque eu só compro pela Amazon, para mim acho que já não precisa falar mais nada. Muito bem lembrado, né? Ele não podia ter sido mais coxinha do que nesse. E assim, extremamente elitista, né? Como se o Brasil ele tivesse falando, ele fosse ministro de Luxemburgo, é normal falar isso.
Não, quer saber? Olha, quer saber na boa? Pro povo já me cancelar de vez, por mim eu pegava, ia num centro de mesa branca, fazia ressuscitar Odete Roitman e me botava ela para governar esse país. Pelo menos eu tenho certeza que ia sair do buraco, entendeu? Provavelmente seria menos neoliberal do que o Andrade, né? Não, e pelo menos ela ia querer cultura pro povo, isso daí é um fato. Por mais que fosse classista, racista, elitista, etc, etc e tal, cultura não ia faltar nesse país. O Geisel tá mais à esquerda do Haddad. Pronto, cancela. Não, isso aí eu acho que não tem nenhuma dúvida a respeito do que tu acabou de falar. O Geisel tá muito... Não, é o camarada Geisel perto do... É o camarada Geisel. Exato, o camarada Geisel. Não podemos esquecer que sob a tutela de Andrade, o Brasil está privatizando até presídio. Imagina tu falar uma coisa dessa pro Geisel para ver se ele ia tancar. Não, é aquela coisa. É aquela coisa. Haddad fez o brasileiro amar Geisel. Sim. Enfim. É inacreditável, porque se a gente pegar, por exemplo, a ditadura militar, ninguém aqui está elogiando a ditadura militar, foi um tempo terrível do Brasil, as origens da crise econômica brincadeira. Está lá, mas a gente não pode esquecer que, pelo menos, nos deixar empresas de grande porte, de infraestrutura para o país, eles deixaram. Agora, passados quase 30 anos, onde o governo PT teve a maior parte, governou o país durante quase todo esse período dos 30 anos, a maior parte desses últimos 30 anos, o que eles têm para nos apresentar, a não ser privatizações, mais privatizações, mais privatizações, mais manutenção de legislação dessas experiências neoliberais, aí manteve todas, e pior, o Lula e o PT, e esses governos PT, eles fortaleceram a divisão de classes no Brasil, eles aprofundaram, eles tornaram o Brasil um país mais desigual. Foi durante esse período que a nossa tributação passou a ser regressiva, né? Enquanto em qualquer lugar do mundo a tributação é progressiva. No Brasil, quem paga mais percentual da renda em imposto é justamente a classe mais pobre. E a classe média também. A classe média paga muito imposto no Brasil. Ô, Vinícius, fica tranquilo, Vinícius, porque logo Humberto Matos vai lá no Inteligência Limitada falar que o arcabouço fiscal é algo bom. Ele é de esquerda, a gente é reaça. É só uma coisa, o público do Meteoro Brasil, o público dos Galãs Feios, não precisa vir ficar com ódio da gente não, tá? Assim, é que aqui, embora aqui ninguém seja de extrema direita, a diferença é que a gente não tem, assim, o governo Lula como pet da gente, entendeu? Então já deixei esse recadinho aí pro... Meu compromisso é com o povo, não é com Lula, não é com porra nenhuma, meu compromisso é com o povo. Perfeito. A medalha de ouro não tem como ir para outro, senão a pessoa mais poderosa das últimas décadas no Brasil, a pessoa que desenhou institucionalmente o Brasil que vemos hoje. Essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva, quinta coluna desde o início da carreira. Ele demonstra mais uma vez que o compromisso dele é com a burguesia, é com o rentismo. A pessoa que desenhou institucionalmente o Brasil que vivemos hoje, governou diretamente ou indiretamente via proxy o país durante a maior parte do tempo, né? E com um projeto neoliberal muito claro. O Lula tem um projeto neoliberal radical, extremamente radical, mas que se utiliza de uma estética de esquerda,
um boné do MST, uma camiseta vermelha e tudo mais, para se passar de esquerda, mas, na prática, defendendo uma economia neoliberal a mais radical do planeta. A mais radical do planeta. Então, o Lula não é esquerda nem aqui nem na China. O Lula é direita. Ainda bem que o camarada Jones Manuel finalmente reconhece de forma explícita essa situação. É importante que a esquerda brasileira comece a discutir isso, essa rendição ao neoliberalismo e a rendição ao petismo e ao lulismo, que são agentes do neoliberalismo internacional. Né? O Lula, não é à toa, promoveu o que ele orgulha-se de ser a maior capitalização da história do capitalismo mundial, que foi a privatização da Petrobras na Bolsa de Nova York, que colocou a nossa empresa principal do país, a nossa empresa mais importante do país, debaixo da jurisdição da justiça estadunidense, que, obviamente, tem todos os interesses do mundo no desenvolvimento do Brasil, no desenvolvimento do povo brasileiro. Né? Óbvio que eu estou sendo irônico. Não está sendo irônico, não. Não está sendo irônico, não. A gente continua sendo colonizado, só isso. Claro, e o Lula é a cristalização desse neoliberalismo, da vitória que os Estados Unidos alcançou sobre a União Soviética nos anos 90. O Lula representa isso, ele abandona qualquer discurso econômico de esquerda, segura-se com todas as forças, com toda a firmeza no identitarismo, para que possa justificar essa estética de esquerda, mas que, como desde Marx a gente sabe, né, que o importante é a economia, idiota, como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, relembrando as lições de Marx, o que importa é a economia. Então, o governo Lula é um governo que se forma através de uma colisão com o bolsonarismo, né? E é a partir dessa tensão com o bolsonarismo que eles se fortalecem, por isso a indicação do Zanin, por isso a fala de um juiz comunista no STF, Flávio Dino. Tudo isso vem num contexto de aumento de tensões, ou manter vivas tensões com o bolsonarismo, manter vivo o bolsonarismo, ou quem o representar nas próximas eleições, porque é a forma como ele tem de mais uma vez, dizer para o brasileiro, ou é eu, ou é o pior. Escolham. Então, diante desse conjunto da obra, não tem como não colocar Lula como o pior brasileiro do ano. E eu botaria eu acho que a gente já pode definir isso, né? É o pior brasileiro do século. Acho que o século mal começou, mas eu acho que é muito fácil da gente tendo em vista a quantidade de privatização, a quantidade de desfazimentos da economia nacional, a indústria de transformação foi praticamente extinta por ele como um projeto. Ele chegou a dizer que hoje em dia a industrialização não está com nada, o que vale agora é minério de ferro. Ele falou isso durante os primeiros mandatos dele, e foi o que ele fez, né? Aprofundou a dependência da economia brasileira e, enfim, a obra dele, infelizmente, a coisa maior que o Lula tem para apresentar como legado é o Bolsa Família, que é um voucher teorizado em Chicago. Sistema de voucher neoliberal, como defenderia a Margaret Thatcher. É nível Margaret Thatcher de neoliberalismo, e isso é o mais... Não estou dizendo com isso que sou contra o Bolsa Família, mas é compreender que o Bolsa Família é uma política neoliberal que visa meramente remediar sem atacar o problema. E é por todas essas questões de neoliberalismo, de aprofundamento da dependência brasileira, de desenvolvimento, da primarização da nossa economia. Isso eu acho que cabe no colo do Lula,
E eu acho que garante não apenas a medalha de ouro agora, mas eu acho que a gente já pode entregar antecipadamente como o pior brasileiro do século, né? Acho que isso daí é incontestável. Um dia a gente vai ter que rever Do século eu acho que não. Do século eu acho que não, mas eu acho que para 2023 é um nome bem figurativo, sim. Eu tenho só uma coisa para falar, Vinícius. É só uma coisa. É minúscula. Eu fico imaginando agora o pessoal tentando te cancelar e eu só penso em 3 coisas. Meus amigos, quem começou a política de combate às drogas no Brasil? Ah, tá. Foi ele, né? Então, me diz como que era o índice de criminalidade antes do governo dele e como é hoje em dia. Não é porque chancelou o bandido, não. Foi porque ele entupiu os presídios de pessoas pretas, pobres e que estavam à margem da sociedade. Em vez dele ter investido em industrialização, educação, né, e no setor de desenvolvimento do país, o que ele fez? Neoliberalismo. O que ele fez? Margaret Thatcher. Sabe, eu tenho uma teoria que eu ouvi uma vez de um tio meu, que ele dizia o seguinte, que antes do Lula assumir o poder, ele leu aquele livro do Fernando Henrique Cardoso, né, que falava que o local do Brasil na economia é ser o cara que vende produto primário e que financiariza a economia. Basicamente, o que ele fez depois que ele leu esse livro? Ah, tá. Foi isso aí. Então, meu amigo, você pode tentar cancelar, falar o que for, mas é indubitavelmente indiscutível que o Lula ele está à direita de qualquer outra figura que você possa pensar que já foi um pouquinho reaça no Brasil. Óbvio, ele tem os méritos dele, tem o Luiz para Todos, que eu não posso negar, foi um bagulho que atingiu muitas pessoas, teve o Bolsa Família, bacana, da hora, legal, só que a gente sabe que isso daí não é o tipo de reforma que muda o país, a gente sabe que isso aí é passar um band-aid numa ferida que tá inflamada, que tá cheia de pus, isso aí não cura ninguém, só deixa esteticamente mais bonito, né, esteticamente um pouquinho mais palatável, agradável, e essa é a realidade de toda a história do governo Lula. Essa é a verdade. Você pode ficar com ódio e tal, mas é isso, não tem o que discutir, Meu amigo, o cara... Aquela coisa, pega uma casa que tá cheia de infiltração e passa uma tinta e deixa. E aí beleza, deixa instruir lá e é isso aí. Foi isso o governo Lula, cara, não tem como... E detalhe, o último ponto que eu quero colocar, Vinícius, que é o seguinte... As pessoas ainda não entenderam, mas a questão de ter colocado o Lula como a esquerda e ele ser o grande representante da esquerda vai ser o que vai levar a esquerda no Brasil à sua derrocada. Porque toda vez que associarem a esquerda, associarão a figura do Lula. E isso é um problema gigantesco para o nosso campo. Vai ser algo que a gente vai ter que trabalhar muito para mudar. Porque, imagina, olha o legado que a gente vai ter. Qual é o legado que ele nos deixa para o nosso campo? Por que o brasileirinho eu não sei votar? Não sei, eu sei que no YouTube a gente já tem um bom representante, Cauê Moura como o maior canal de esquerda do Brasil. Exato, então... olha o legado que a gente está tendo, é triste, cara, é triste demais, é muito dolorido ver isso. E é coisa que só o cego não vê. Deixa eu reforçar isso que tu trouxe, que é interessante, porque a lei antidrogas do Brasil, atual, vigente, ela é do Lula, né? E o Lula foi até os Estados Unidos para copiar a política antidrogas dos Estados Unidos, uma política que já foi revertida lá, mas a gente mantém aqui no Brasil, uma política de direita, e que fez do PT e do Lula a pessoa que mais encarcerou gente no Brasil, na história do Brasil. Então, se alguém imagina que isso seja uma política de esquerda, pelo amor de Deus, né? O Taylor lembrou muito bem o Luz para Todos, que foi, sim, um programa muito importante, uma política pública muito importante. Mas, assim, foi isso que ele fez. Onde é que está o saneamento básico? 2 minutos para a gente encerrar, pessoal. Sabe o que acontece, Vinícius?
Saneamento básico fica escondido, aí o povo não dá voto porque é trabalho que ninguém vê. Sacou? É isso aí. Aí, sabe o que que dá voto para todo mundo ver? O cara poder ligar o liquidificador dele, o micro-ondas dele. Beleza, legal, precisa, é muito bom. Só que aí quando esse moleque levar o filho dele pra escola, aquela educação de merda. Aí quando ele for no SUS, aquele atendimento de bosta. É isso aí, muda a vida das pessoas de dentro pra dentro de casa e pra fora continua a mesma merda. É isso, galera. Eu acho que a gente colocou aqui. Eu gostaria que todos, se pudessem, curtissem esse conteúdo para ser mais divulgado na plataforma. Comentem para ajudar também no nosso engajamento e você também colocar a sua visão, se você concorda conosco ou não. Para finalizar agora, Jovem TH. Bom, lembra quando eu disse no primeiro vídeo lá, inclusive assistam o primeiro vídeo, que eu vim para causar discórdia? Tá aí um pouquinho do apocalíptico Taylor, entendeu? O Jovem TH tá aí para falar esse tipo de coisa mesmo, que vai contra o contrassenso, porque aqui nesse canal a gente sempre vai procurar fazer uma análise fria e de verdade sobre as coisas. A gente não passa pano para ninguém, a gente vê as coisas como elas são. Você gostando ou não gostando, é isso aí, pronto, acabou. Quem puder curte, quem puder comenta, odiou, comenta, engaja também, dá dislike que se engaja, e é isso, mano, causa o caos aí. E se alguém... E só para finalizar, a gente aceita a discordância, tá? A gente não vai ser inimigos de vocês por discordar de nós. Ninguém vai bloquear a refutação de vocês, que nem um jovenzinho da internet aí faz. Toda vez que refutam ele bloqueia a pessoa. É importante que deixar esse desafio, que assim, antes de querer nos cancelar ou brigar com a gente ali nos comentários, apresente aquilo que você compreende como sendo um programa de esquerda desenvolvido pelo PT. Mas aí programa, a política pública, não apenas... Uma reforma concreta, pronto. Traz uma reforma concreta. Algo que não pudesse ser destruído pelo presidente seguinte. Se você encontrar algo de esquerda que o Lula realmente introduziu na economia brasileira, deixa aí nos comentários e vamos debater o assunto.